Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao Sinapse CL desta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. César, boa noite para você, estamos de parzinho. Você vê que chique. Boa noite, Hobbs, boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Chique é o convidado que vai pintar na nossa tela agora. Seja muito bem-vindo, Antônio Exupério, que é pensador, ativista de direitos humanos. E agora também eu posso chamar de autor. Antônio, seja muito bem-vindo à nossa Sinapse. É um prazer receber você aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, César e Roberta. Autor com a voz aveludada, né, Roberta? Agora. Boa! Valeu, Antônio. É um prazer te receber. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos lá, Rô. Antônio, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre o seu livro, porque eu queria abrir nossa conversa falando sobre uma denúncia que você fez na ONU de que no Brasil existem mais de 500 células extremistas, principalmente concentradas na região sul e sudeste. Como é que a ONU recebeu essa informação, hein? Querida Roberta, primeiro eles ficam muito surpresos porque não existe o entendimento e a compreensão que o Brasil possui essa quantidade de células supremacistas e esse movimento supremacista. As pessoas ficam muito surpresas porque nós somos um país todo oriundo. Mas depois, no segundo momento, quando eles analisam os números, por exemplo, de assassinato de jornalistas no Brasil, eles conseguem entender como essa violência é muito verídica. E aí, a partir daí, já estão começando novos estudos para poder analisar por que esse fenômeno acontece de uma forma tão presente e violenta no Brasil. Antônio, a gente viu ao longo dos últimos anos, sobretudo durante os anos do bolsonarismo, o Jair Bolsonaro utilizou diversos símbolos, né, como o copo de leite. A gente teve ministros, por exemplo, do Jair Bolsonaro fazendo alusões diretas ao que faziam ministros do Terceiro Reich, por exemplo. A gente viu uma série de coisas complicadíssimas da gestão do governo Bolsonaro, de alguma forma que remetiam à questão do próprio nazismo. Como é que se avalia essa correlação entre a ascensão do bolsonarismo e a explosão dessas células de cariz neonazista no Brasil? César, na verdade, o Brasil ele é uma situação muito peculiar porque esses movimentos que você falou que foi descobertado pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro no poder, na verdade ele só foi um fenômeno de decapagem, que a gente chama, né? Porque esse movimento ele já acontecia no Brasil há bastante tempo. A gente está falando de um país que teve uma construção em cima da violência racial muito grande. Então é muito comum, por exemplo, que a gente chegasse numa empresa e essa empresa fosse de todas as pessoas brancas, inclusive, sobretudo, na alta liderança, e a gente nunca se questionar por que isso acontecia. Mas, de fato, quando você traz esses marcadores de violência que são mais evidentes, que na verdade são criminosos, né? A gente consegue perceber um acréscimo muito grande no governo do Bolsonaro. Inclusive, isso foi um estudo da nossa professora e doutora Adriana Dias, que veio a falecer o ano passado, mas ela contribuiu muito para que a gente fizesse essa denúncia na ONU, ela contribuiu muito para que a gente pudesse mapear. Na verdade, a gente perdeu uma das pessoas que teve a maior autoridade nesse assunto o ano passado, que ela veio a falecer. Então, esse movimento que você traz para a gente no Brasil, na verdade, ele foi um movimento só de decobertagem de uma coisa que sempre aconteceu já há 500 anos. E contra os dados não há argumento, né? Em 2019 eram 334 células, né? A gente passou para 530, a gente pode dizer que é quase o dobro, César. Quase o dobro. É muita coisa, assim. O Brasil, infelizmente, se tornou um terreno fértil, né, para a extrema-direita e para, enfim, toda essa barbárie que vem junto, né, com esses grupos extremistas. Agora, Antônio, conta pra gente, você mora em Nova York há quanto tempo? Por que você deixou o Brasil, hein? Eu vou te contar, Roberta, obrigado pela pergunta. Na verdade, só queria fazer um complemento anterior com relação ao comentário que vocês estavam fazendo, porque
Um fenômeno que foi percebível com o governo Bolsonaro também foi que essas células se espalharam pelo Brasil. Isso são palavras da Adriana Dias, como eu cheguei a citar. Então, nos governos anteriores, nos processos anteriores democráticos do Brasil, a gente percebia que a gente tinha um maior conglomerado dessas células no sul, no sudeste e pequenos focos ali no norte e nordeste. Mas com o Bolsonaro no poder, a gente teve uma pulverização dessas células e uma manifestação, a gente pode ver pelos números de crimes de ódio que se espalharam pelo Brasil. E com relação à minha mudança, existe uma questão muito compatível com o assunto que a gente está trazendo, porque a partir do momento que eu resolvi sair do Brasil por conta das questões raciais que eu passei no meu país, eu sendo essa pessoa negra de pele clara, eu tendo acesso a uma universidade de elite, tendo inglês fluente, esse sistema nosso meritocrático, que a gente sabe, né, Roberto, que ele é bem falido no Brasil, essa ideia da meritocracia, ela justificaria que uma pessoa como eu teria acesso a todos os espaços de poder. E não, a partir do momento que eu cheguei numa posição de alta liderança, eu comecei a ser questionado nesse lugar. Então eu não tinha oferta de trabalho, mesmo eu tendo todos aqueles checklists que a gente fala, que a elite fala que a gente precisa ter. Então eu aceitei receber uma proposta de trabalho nos Estados Unidos, porque eu já não tinha mais emprego no Brasil. Mas a partir do momento que eu vim para cá, eu falei que eu não ia mais me calar, e foi aí que as coisas foram mais graves ainda, porque a gente começou a fazer denúncias muito sérias, como essa, por exemplo, dos supremacistas. A gente já tinha montado uma matéria no Fantástico, a gente já tinha montado uma estratégia com a delegada que a gente tinha no Sul, que também chegou a falecer o ano passado, por ironia do destino. Então a gente já vinha montando aí várias atividades junto com o Ministério Público para que isso acontecesse. E aí a gente culminou com a minha vinda para cá, que foi realmente uma coisa que agravou aí esse processo todo. As ameaças que eu recebi também foram ficando mais sérias. A gente tem 5 processos muito sérios no Ministério Público. A gente teve inclusive uma reunião com o Ministério dos Direitos Humanos agora que eu tive em Brasília, já para a gente poder dar prosseguimento aí nos próximos passos e ver o que a gente vai conseguir com os órgãos internacionais, levar também esse caso, Roberto, que ele não é só individual meu. A gente sabe que várias personalidades, ativistas de direitos humanos, jornalistas, passam por essas ameaças supremacistas aí muito sérias. Considerando a tua mudança para Nova York, conta um pouquinho qual é a diferença do contexto hoje que você encontra em Nova York e como isso é diferente daquilo que você tinha aqui no Brasil, considerando as ameaças e considerando todo o risco que você estava sofrendo aqui por conta de fazer o teu trabalho. César, eu tenho uma proteção aqui pela geografia, né? Até porque aqui também os grupos supremacistas me consideram como latino, então esses grupos supremacistas que a gente tem no Brasil não vão se aliar com os grupos daqui, porque os grupos daqui não nos consideram com a mesma branquitude que é estabelecida aqui, né? Second então, class. Isso só já... Pronto. Exatamente. Isso. Isso só já me dá uma proteção. Quero até trazer um fato aqui muito interessante, que na verdade um grupo supremacista no passado enviou uma comunicação para um grupo supremacista da Alemanha e eles responderam falando que não negociavam com latinos. Então é bem nesse lugar. Na verdade, essa proteção geográfica que eu tenho aqui também me dá por conta de eu estar num território onde os grupos supremacistas brasileiros não têm nenhum poder. Mas mesmo aqui a gente sabe que existe risco, eu tomo muito cuidado, mas o meu maior realmente risco que eu tenho é no Brasil por conta da gente estar envolvido diretamente com a prisão de supremacistas, com matérias que foram desenvolvidas em grandes veículos no Brasil, e é nesse lugar que a gente fica. Por isso que agora eu também tive muito cuidado quando eu estive aí, a gente acabou tentando articular o máximo possível para poder planejar minha volta, porque... eu não tenho nenhum interesse em ficar aqui nos Estados Unidos. Eu sou um refugiado, de fato mesmo, no conceito estrutural dessa palavra, e o meu sonho é voltar para o Brasil, de fato, e ter minha família, constituir minha família no Brasil, que é o meu país e o país que eu mais gosto de estar no planeta. Uhum. Mas você chegou a receber ameaças de morte, assim? Teve algum ponto específico que agudizou esse processo ou foi se tornando mais perigoso
A partir das suas publicações e a partir dos seus posicionamentos, hein? Roberta, não foram somente uma, na verdade foram 5, e elas foram graves sim, inclusive foi a Adriana Dias, que é essa professora que a gente citou, que mapeou todas as células, que veio conversar comigo a respeito da gravidade dessas ameaças que eu tive. A primeira ameaça que eu tive foi uma única de fato que não era ligada a nenhuma célula supremacista, que foi quando a gente acabou fazendo uma denúncia de um padre que tinha um comportamento bem homofóbico. A gente entrou no Ministério Público, isso avançou, e foi inclusive um militar do norte, a gente mapeou, conseguiu encontrar. E depois, a partir da segunda até a quinta, que foram ameaças de fato de grupos supremacistas. Então essas ameaças chegaram por meio do meu Instagram, até a gente poder mapear e desenvolver de fato as denúncias, os boletins de ocorrência. E aí a advogada Andréa Matos, que chegou a falecer também o ano passado, que cuidava aí na linha de frente, junto com a Adriana Dias, desses grupos supremacistas. Então, a gente chegou a verificar sim a gravidade, por isso que a gente levou para a ONU e vai prosseguir com esse processo de organizar com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com a ONU a partir do próximo ano, para que a gente consiga de fato mostrar o quanto é perigoso o quanto é perigoso ter essas células e quanto é perigoso esse movimento que a gente tem tido no Brasil a respeito da supremacia. Antônio, a gente tem milhares de pessoas nos assistindo nesse momento. Eu queria que você falasse para elas acerca da importância de denunciar, porque a gente sabe, com base na tua própria experiência e no teu relato, que existem riscos implícitos. Na medida em que você decide se posicionar, você está sujeito a correr uma série de riscos que não são fáceis. Muitas vezes, de fato, isso pode colocar a tua segurança em risco, você pode ter que, de muitas maneiras, mudar a tua vida ou sair do país, que é o que você acabou fazendo, mas, a despeito de tudo isso, gostaria que você discorresse acerca da importância de denunciar no sentido de combater esses grupos que fazem tão mal para o desenvolvimento da nossa nação. A gente precisa, César, ter um comportamento muito ético com relações a essas questões, né? A gente tem um processo de violência. Eu e a Roberta, que somos pessoas racializadas, a gente sabe quantos nossos ancestrais calaram historicamente para que a gente tivesse acesso à educação e acesso a posições de poder ou dentro de posições de tomada de decisão para que a gente pudesse ter esse momento de denunciar e de eticamente colocar um ponto a respeito dessas violências. Então, para mim, é uma obrigação ancestral dos acessos que eu tive, dos meus ancestrais que tiveram o acesso à educação negado, à fala negada, tiveram que se silenciar para que eu tivesse. Que eu sou filho de empregada doméstica e de um ex-jogador de futebol, preto retinto, que ambos marginalizados, completamente periféricos. Então, para mim, é muito importante o meu acesso à educação para que eticamente eu me movimentasse dessa forma. E é muito importante falar, César, que mesmo eu, dentro desse acesso de ser uma pessoa negra de pele clara, os grupos supremacistas e as pessoas que estão no poder, elas sabem muito bem quem a gente são. Então, eu fui racializado desde os meus 13 anos até eu entender nesse lugar e desenvolver a minha consciência racial. E a partir do momento que eu tomei para mim a minha consciência racial, as ameaças, elas se perpetuaram e elas se agravaram. Então, por que é importante a gente falar isso? A grande maioria das pessoas negras no Brasil, elas são até um pouco mais próximas à minha configuração física do que a Roberta, porque não são todas as pessoas negras no Brasil que têm a pele escura. A gente passou por um processo de Brasil que constituiu uma classe negra que foi a partir de uma deliberação de um processo de casamento interracial. Isso é muito diferente de qualquer formação de país que a gente tem com grande quantidade de pessoas negras, como, por exemplo, a África do Sul, como, por exemplo, os Estados Unidos. Que mesmo nos Estados Unidos é que a gente tem uma porcentagem muito menor, né? São 13% de negros. Então, a partir dessa não segregação e dessa política pública deliberada de o casamento interracial, a gente teve essa grande quantidade, que chega a 56% de pessoas negras e de 120 milhões de pessoas. E eu falo com muita ênfase com relação a isso, porque a partir desse projeto político de dominância, a gente chama de demarcação negativa desses corpos racializados, né? É que a gente construiu o Brasil.
Então, por isso que a gente tem essa mesma quantidade de pessoas negras, muito similar à quantidade de pessoas que passam fome, muito similar às pessoas que têm baixa educação, muito similar às pessoas que estão aí na demanda do trabalho doméstico, no encarceramento. Então, é muito importante que a gente se entenda como classe, porque a partir do momento que a gente se entender como classe num país tão singular como o Brasil, a gente vai ver que muita coisa vai mudar e muito do sistema de poder e de dominância ele vai cair, inclusive político, né? Porque a gente não está presente ainda na política. A gente tem um ensaio aí da presença de pessoas negras na política, a gente tem um ensaio da presença de pessoas negras na alta liderança das empresas e de participar das tomadas de decisão. Então, por isso que é tão importante a gente se posicionar. E eu acho que isso é completamente ligado à pergunta que você me fez, que é da importância da gente denunciar. São pessoas como eu, que têm acesso ao poder, mesmo que de uma forma frágil, que tem acesso às tomadas de decisão, que tem que estar aí na linha de frente, pessoas, sobretudo negras de pele clara, né, para a gente poder construir um novo país. Você acha que o seu ativismo racial incomoda mais ou menos que o seu ativismo pela causa LGBT? Ou você acha que é um combo o que incomoda? É tudo? É muito singular essa pergunta sua, Roberta. Muito obrigado. Eu acho que incomoda, sim, o ativismo racial, primeiro porque é o que mais incomoda, respondendo a sua pergunta. Primeiro porque a gente sabe que é o maior problema que o Brasil tem a questão racial. A gente sabe das questões com a comunidade LGBT, a gente sabe as questões com a comunidade PCD, com as pessoas gordas, com todos os outros marcadores que a gente tem com os povos originários, mas a gente sabe que a questão racial ela é realmente a maior problemática que existe no Brasil, e ela por si só, ela cria uma cadeia em todas as problemáticas que a gente tem da política, na educação, no acesso à tecnologia, né, no acesso às posições de poder, na segurança, inclusive. Então a gente não consegue sair. E o meu ativismo com a questão racial, ele realmente incomoda, porque ter uma pessoa de pele clara como eu, que se eu alisasse o cabelo, se de repente eu modificasse o meu nariz, eu teria uma passabilidade, ela incomoda muito porque eu sou exatamente o fracasso do projeto de supremacia. Eu ter essa autonomia perante o meu corpo e a minha história, sendo afrodescendente de ambos os lados da minha família, mas ter esse corpo aí que confunde muita gente, para muitas pessoas é uma afronta. E até para grande parte dos nossos, Roberta, que não tem educação racial, né? A gente está falando de um país que tem, o único país do planeta que tem mais de 10 nomenclaturas para pessoas negras. Isso fica muito claro, uma política que a gente tem aqui nos Estados Unidos que chama Divide to Conquer, né, que é dividir para poder conquistar. A partir do momento que a gente não tem a consciência dessa quantidade de pessoas, que na verdade é o maior número, é o perfil mais comum no Brasil, a gente sabe que fica muito mais fácil de dominar e de controlar. Quando você diz que incomoda, você diria que próprias lideranças do movimento da luta antirracista se incomodam pelo fato da sua pele ser mais clara e por você lutar pela pauta antirracista, ou eu entendi errado? Muito obrigado pela sua pergunta. De forma alguma, as lideranças, porque a gente sabe que as lideranças do movimento negro e da intelectualidade negra sempre foram as mulheres negras. E todas as mulheres negras que a gente tem foram que construíram justamente essa estratégia política para que a população negra se entendesse como população negra, né? Uhum. Esse agrupamento das pessoas pretas, que são as pessoas de pele retinta, e das pessoas pardas. É muito importante lembrar, César, que aqui a gente não está falando de pessoas brancas que se aproveitam de políticas públicas para... Isso é crime, né? Isso é um caso de política. Claro. A gente está falando das pessoas, de fato, que são afrodescendentes, que possuem os marcadores de negritude. Sim. Então, de forma alguma, as lideranças, a gente tem aí Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, são todas as pessoas que construíram a nossa intelectualidade, o feminismo negro brasileiro, o movimento das trans, que também são baseados nas pessoas negras, elas de fato entendem. Só que como a gente tem um comportamento muito colonial da grande maioria das pessoas, isso não é
não posso falar que isso seja exclusivo do movimento negro e das pessoas que são negras. Como a gente tem uma dominância da ideia da colonialidade, então as pessoas realmente não se entendem, não compreendem as problemáticas de um país que tem a configuração como o Brasil tem. E olha só, vou trazer um assunto quente aqui, porque recentemente a conta da primeira-dama, né, Janja da Silva, foi hackeada, né, na plataforma X, que é o ex-Twitter. E a gente sabe que as plataformas querem ver o circo pegar fogo porque ódio significa clique, que significa lucro. Eu queria o seu posicionamento, Antônio, sobre as plataformas digitais, especificamente da responsabilidade delas nesse processo, porque elas se isentam em nome da liberdade de expressão. É isso que acontece. Que, na verdade, não é nada mais do que uma herança da cultura americana, dessa liberdade de expressão, que é uma herança que a gente sabe que vem com a problemática racial. Porque a partir do momento que pessoas que estão no poder, que a gente sabe que a maioria delas são pessoas brancas, elas entram nesse discurso de liberdade de expressão, elas podem proferir falas racistas, falas, né, xenofóbicas, enfim. Então, essa herança que você está falando, e eu vou conectar com a sua pergunta, ela chega no Brasil a partir dessas plataformas digitais, e por isso que essas plataformas digitais raramente se posicionam a respeito dos ativistas. Eu já perdi minha conta, existem 2 ativistas negros super importantes no Brasil, que é o Anderson Dutch e a Priscila, que perderam as suas redes sociais, que eram extremamente importantes na disputa de narrativa do Brasil, por conta dos ataques e por conta da negligência dessas, de todas essas empresas, né? De várias, daí do Instagram, a gente está falando do TikTok, a gente está falando do Twitter, que é um dos piores de todos, porque a gente sabe da liderança que ele tem. Então, é muito importante que a gente entenda que, sim, como você disse, que o discurso de ódio e a violência, ela gera dinheiro. E essa estrutura lucra muito com a violência a partir das nossas pessoas que são mais vulnerabilizadas, independente das que sejam. Por isso que o posicionamento delas é tão lento e por isso que elas negligenciaram as pesquisas, as últimas pesquisas que falaram os danos que isso vai poder causar para as próximas gerações, né? Teve uma pesquisa muito séria que uma ex-funcionária da Meta, né, que aí detém o Facebook e o Instagram, eu não sei se essa informação chegou de uma forma completa no Brasil, que ela se expôs todos os documentos comprovando a completa... a Meta sempre soube de todas as problemáticas que essas redes sociais vão causar nas próximas gerações e elas se negligenciaram. Então, isso é desse lugar que a gente está falando, né, Roberto? É isso. Deixa eu só complementar aqui. Curiosidade, as ameaças que você recebeu foi via plataforma digital? Via plataforma digital, e a gente conseguiu mapear, nós que entregamos para a polícia, inclusive, quem eram as pessoas, onde é que elas moravam, com ajudas de pessoas também, de ativistas, de lideranças, para a gente poder mapear até que a gente pudesse entregar. Mas as plataformas digitais, a gente vê, é muito claro isso, Roberta, porque eu sou um arquiteto, né, apesar de ser um ativista de direitos humanos, eu sou um arquiteto que trabalha com design estratégico de varejo e pesquisa de consumo. Então, nós já fizemos um mapeamento de perfis que são homofóbicos, racistas, machistas no Brasil, e eles crescem. A gente pode ver pelo caso do Calderani agora, que acabou de acontecer, ele não perdeu nenhum seguidor, enquanto as pessoas que são... Isso faz parte desse comportamento nosso, da supremacia que a gente estava falando, da questão racial no Brasil, mas os perfis de pessoas negras, elas têm muita dificuldade nessas plataformas, de pessoas LGBTs, de pessoas com deficiência, de pessoas gordas. Então, essas plataformas, elas repetem o algoritmo que a gente tem na sociedade, né? Que é uma reprodução de todas essas violências. A gente pode ver agora, chegando na inteligência artificial, que a inteligência artificial já se sabe que ela é um homem branco, hétero, cisnormativo, então ela já reproduz antissemitismo, já reproduz machismo, ela já reproduz misoginia, todas essas violências com relação aos corpos das pessoas com deficiência. Então, esse é o nosso cenário. O mundo digital ele só é uma reprodução da clareza que a gente tem desse mundo real, né, Roberto? Até porque os dados são imputados também por pessoas, certo?
Os dados são imputados por pessoas e eles são isso. construídos por todas as informações que são alimentadas, né, todos os dias. Então é exatamente desse lugar. E por isso que é tão preocupante para os movimentos sociais a gente não ter nenhum controle do que vai acontecer com a inteligência artificial, porque a gente já está vendo câmeras mapearem pessoas que são racializadas, a gente já está vendo instrumentos de tecnologia que não reconhecem as peles negras, a gente está vendo muitas problemáticas aí em questão de gênero também, nessas próximas tecnologias, porque elas não compreendem todas as complexidades que a gente já está debatendo, né, nos movimentos sociais. Uhum. E o Antônio falou da Tricila, a Tricila que escreveu o livro com o Leandro Assis, lembra? Que a gente entrevistou ele, o cartunista, o Santos, sim, eles escrevem sim. aquele trabalho maravilhoso. Acho que você recebeu o livro físico. História em quadrinhos, lindo, maravilhoso. Muito Já bom. comecei a ler, inclusive. Legal. Antônio, aí, enquanto pensador dos direitos humanos, a gente tem um tema que está muito em voga aqui no Brasil, o ministro Silvio Almeida vem se envolvendo diretamente com essa questão, é a questão da liberdade de expressão, né? Porque o bolsonarismo, de muitas maneiras, subverteu a questão da liberdade de expressão, acreditando que você pode cometer crimes mesmo, protegido, e que você estaria protegido sob a égide da liberdade de expressão. Dentro da tua seara dos direitos humanos, como é que você enxerga essa questão? Porque a gente sabe que existe uma diferença significativa no que diz a primeira emenda americana, estadunidense, considerando a liberdade de freedom of speech, né, que eles chamam que é a liberdade de discurso e tal, e aqui no Brasil é sensivelmente diferente, né? A gente não trabalha essa questão de liberdade de discurso da mesma forma que os estadunidenses trabalham. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão acerca desse tema sob o prisma dos direitos humanos. Muito boa pergunta, César. O Brasil, na verdade, ele é uma ponta de lança a respeito de todos os movimentos sociais. E isso é reconhecido pelo mundo inteiro. Na verdade, a gente tem um país que ele é um exemplo na grande maioria das ações políticas. Só que a gente não tem a concretização e a gente não tem, muitas vezes, o efetivo de pessoas na alta liderança para que essas coisas, de fato, se tornem a serem reais. Mas quando a gente faz esse paralelo de Brasil e Estados Unidos, a gente consegue perceber o quanto o Brasil está muito à frente nos debates sociais. A gente pode ver que, inclusive, o Bill Gates acabou de fazer uma postagem elogiando o SUS, né? E eu estou falando sobre isso porque tem uma ligação completa diretamente ao que você está falando. Quando a gente vai participar, por exemplo, da ONU, a gente percebe que as organizações políticas brasileiras, elas são ponta de lança mesmo nas direções que o mundo vai tomar daqui para frente. A gente pode ver que a ANTRA, por exemplo, que é uma organização de pessoas trans no Brasil, que é uma das organizações mais importantes do mundo, é ela que está discutindo junto com as organizações internacionais, um delas sendo a ONU, para que políticas de pessoas trans sejam construídas para o futuro. Da mesma forma, a gente está falando do movimento negro. O movimento negro brasileiro hoje, por isso que a gente tem esse grande número de lideranças negras americanas que estão acordando agora e compreendendo que o Brasil é a maior diáspora do planeta, que são o maior número de pessoas negras, né, fora da África, entendendo. E eu gosto de trazer todos esses números e agradeço muito a sua pergunta, porque, sobretudo, quem consegue ter esse distanciamento e sair do Brasil, percebe o quanto o Brasil é uma potência gigantesca e a gente tem um projeto, na verdade, de miséria que perpassa pelas questões raciais, né? Quando eu apresento aqui nas minhas palestras nos Estados Unidos, César, que a gente tem mais de 500 bilhões só de sonegação de imposto de renda, as pessoas ficam completamente chocadas, porque só esse valor de que a gente sonega, ele é muito maior do que a economia da maioria dos grandes países, né? Se a gente pegar só o fator de afroconsumo, que é o potencial de consumo que tem só as pessoas negras no Brasil, que ele é de quase 2 trilhões por ano,
nenhum país no planeta, nem os Estados Unidos tem essa potencialidade. Então, por isso que é muito importante a gente trazer essas questões e mostrar o quanto que o Brasil é um projeto de miséria, porque a gente não compreende que o Brasil, na verdade, ele é tão forte que mesmo com todas essas lideranças, com todas essas políticas de destruição de uma economia, de um país, de uma sociedade, de uma nação, né? Porque a gente sabe que um país ele não é construído com vaca, nem com minério de ferro. A gente sabe que o país ele é construído com gente. E a gente todos os dias destrói essas pessoas, essa construção social que a gente tem no Brasil. Então, sempre quando eu apresento esses valores e como o Brasil ele é potente não só em números, mas como em criatividade, inteligência, em condições de driblar todas essas condições que a gente tem, sobretudo as pessoas que estão nos marcadores sociais, as pessoas realmente ficam muito encantadas e ficam enlouquecidas, na verdade, né? Porque a gente sabe que a gente poderia aí ter muito mais florescimento ainda e muito mais participação nas organizações do mundo, mas a gente tem esse bloqueio de mobilidade social dessas estruturas que não deixam a gente avançar. Eu não vejo como o capitalismo pode servir, e aí talvez seja aqui que eu faço esse contraponto considerando o que vocês estão discutindo. Eu não vejo como o capitalismo pode servir de força emancipatória para a maior parte da humanidade. Entende o que eu estou te dizendo? Pode ser que para uma parte de pretos e pardos vivendo nos Estados Unidos isso funcione. Agora, não vai funcionar para a África subsaariana, não vai funcionar para o Jardim Pantanal aqui em São Paulo. Por quê? Isso parte de um processo de transformar todo mundo em mercadoria e estabelecer uma hierarquia moral para te dizer que algumas mercadorias valem mais do que outras. Mas não é assim? Infelizmente mas isso é parte do sistema capitalista e que, portanto, o próprio sistema capitalista não pode servir de solução emancipatória para esse problema que ele mesmo agudiza, entende? O que serve como saída ou como possível solução são as contradições que esse processo organiza. Cria pensadores como vocês, cria gente que está disposta a contestar, cria gente que vai estudar e repensa sociologicamente as nossas próprias estruturas. Agora, eu não vejo como a agudização, como a intensificação do capitalismo pode servir de solução para os problemas que o próprio capitalismo cria. Gerou, né? Entende o que eu estou dizendo? Quiçá, eu estou errado, isso não é categórico, eu só estou pensando junto com vocês aqui se isso faz sentido. Não, acho que faz sentido, acho que temos linhas, né? Porque é um desafio, né? A gente trazer o capitalismo para o centro da mesa e entender as nuances, né? De que maneira que ele impacta, de que maneira que ele obstrui, de que maneira que ele impede e, ao mesmo tempo, impede alguns, mas ele colabora com outros. Né? Deixa eu colocar mais uma coisinha para vocês dois, de 1 minuto e meio, antes de passar para Antônio e devolver para ti. O capital enquanto processo, esse processo que expropria a classe trabalhadora, que te deixa com a tua força de trabalho como única mercadoria a ser comercializada no sentido de fazer a manutenção da tua subsistência e tira a maior parte do que você produz para concentrar na mão do capitalista, ele surge na transição do feudalismo pro capitalismo, né? Então a gente sabe que isso tem 500 anos. E ele começa fundamentalmente transformando, que é o processo, o verbo que Antônio usa, que é brilhante, é racializar. Esse processo de racialização, ele começa a priori a partir daí. Existiam pessoas que eram escravizadas antes disso, mas não era a raça, Hobbes, que era utilizada para esse processo. Então é muito difícil, de alguma maneira, e você entende o que eu estou te dizendo? Entendo. Essa hierarquia moral se cria a partir de 500 anos para te dizer que todo mundo é mercadoria, algumas mercadorias valem mais do que outras, e a gente tem um modelo de sociabilidade que favorece o desenvolvimento de gente branca, hétero, com ascendência europeia, e nessa ocasião agora estadunidense. Isso nunca vai ser transformado num modelo equânime para que todo mundo se desenvolva de uma maneira absolutamente, minimamente igualitária que Não seja. foi feito para isso. Não foi feito para isso, exatamente, esse é o ponto, entende? É por isso que, a meu ver, a gente traz o Wagner Miqueias, aí eu passo para ti, Antônio, que estabelece uma correlação muito intrínseca entre capitalismo e escravidão. O Wagner Miqueias que a gente entrevistou aqui. Perdão, Antônio, fala, querido. Não, tá tudo certo. Na verdade, a gente está falando do mesmo lugar. A provocação que a gente traz
é que o Brasil, ele tem uma elite, que a gente nem deveria chamar de elite, eu acho que está todo mundo aqui de acordo, né? É Que a uma classe burguesia, dominante, né? porque Sim. a burguesia, exatamente, que é lá que produz menos valor no mundo. Então, assim, o capitalismo ele é completamente cheio de contradições. Mas a partir do momento que a gente vê que a gente queima todas as oportunidades de construir, porque o Brasil é um país rico e ele é cheio de recursos, a gente queima todas essas possibilidades para manter uma classe na miséria. Essa classe ela é racializada. Então é desse lugar que a gente está falando. Não que a gente acredite que o capitalismo realmente vai emancipar. O que a gente está querendo dizer é que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um capitalista ele jamais vai negar uma oportunidade de lucro se ela for relevante. Tá. E no Brasil a gente faz isso o tempo todo. É desse lugar que a gente está querendo dizer, entendeu? Como que eu posso construir, num país como o Brasil, uma empresa de publicidade que só tem pessoas brancas? Porque ela não vai construir a história do país, é isso que eu estou falando. Então esse perfil, por exemplo, de pessoas que são iguais, ela não gera nem inovação, de acordo com as pesquisas da McKinsey, que é uma das instituições de pesquisa de futuro mais importantes que a gente tem no mundo, ela não gera nem inovação, ela não gera nem lucratividade, porque as experiências elas são as mesmas. A gente não consegue construir pensamentos que são de fato disruptivos. Eu fico muito intrigado quando a gente vê aqueles painéis de mesas de empresas brasileiras só com pessoas brancas e sobretudo na maioria delas homens, né, claro, porque a gente sabe que a perspectiva dessas pessoas, elas perpassam às vezes até pelo mesmo bairro, pela mesma religião, pelo mesmo time de futebol. Claro. Eu não estou falando nem de uma mínima diversidade que ele constrói um pensamento um pouco mais disruptivo dentro da própria bolha. Então por isso que a gente traz essa provocação sobre o capitalismo dentro do Brasil, porque o tempo inteiro o Brasil faz questão de queimar oportunidades de lucratividade para manter uma grande quantidade das pessoas sob seu controle. É desse lugar que a gente está falando. Por que que a gente tinha, mesmo dentro da esquerda progressista, no momento que a gente estava conquistando o direito das empregadas domésticas, que tem uma ligação aí direta com a conversão da escravidão, por que que a esquerda progressista estava reclamando de ter que perder a sua empregada doméstica? Na verdade, uma classe trabalhadora não deveria nem ter uma pessoa dentro de casa. A gente sabe disso. A gente sabe dentro da construção, inclusive do capital, né? Porque já que a gente está tendo uma classe que ela se migra pelo acesso à educação, a gente está tendo uma transformação econômica do país. A gente sabe, por exemplo, que no momento que o Bolsa Família, de fato, ele entrou ali, que foi um dinheiro que entrou na mão, sobretudo, de mulheres negras, foram essas mulheres negras que transformaram a condição econômica daquele país. E elas começaram, inclusive, a ter atitudes que eram de responsabilidade do Estado, como garantir a educação das pessoas daquela família, garantir uma moradia com segurança daquela família. Então, é desse lugar que a gente fala, e que a mobilidade do país, naquele momento que o Lula estava no governo pela Bolsa Família, ela vem desse processo do capital, né? Tanto que foi um erro nosso, a gente compreende, que a gente não conseguiu construir um pensamento crítico, mas a gente construiu uma classe de consumidores, né? Que isso se desfacela na mesma geração. Então, essa provocação que a gente traz do capitalismo é sempre dando esse recorte que o Brasil ele é um produtor de miséria, não de que o capitalismo ele realmente vai ser um super sucesso para transformar a configuração que a gente tem de Brasil, mas a nossa classe dominante precisa entender que ela é a que menos produz valor no mundo. Antônio, nosso programa já está quase acabando, mas eu não posso deixar você partir sem falar do Pequeno Príncipe. Por favor, fala um pouquinho desse seu livro, que eu sei que é a menina dos olhos do momento aí para você, né? Que lindo. Então... Parabéns, estou muito feliz. Que legal. Obrigado, estou muito feliz com esse projeto, que na verdade vem dessa construção de recontar as histórias, né? É um livro muito importante para muitas pessoas, não só para mim. Ele é o original, ele é um dos livros mais traduzidos no planeta, só depois da Bíblia. Então, ao reler esse livro na pandemia,
eu percebi o quanto a construção dele era fascistoide, né? Já que esse universo que ele permeia, que ele é construído ali, só possui homens brancos, cis e héteros. E a gente sabe, ali, quando a gente traz as discussões de afrofuturismo e de queer futurismo, que seria o futurismo na comunidade queer, que se a gente participa de um ambiente que ele é estéril, e que ele não possui essas pessoas que têm esses marcadores sociais, é porque essas pessoas já não mais existem. Então esse projeto ele vem dessa declaração à comunidade LGBT de que existem crianças LGBT e que também que esse universo que ele é construído, ele respeita de uma forma mais atualizada a sociedade que a gente tem agora, né? Que tem essa diversidade de corpos, de orientação afetiva, de performance, de gênero e de todas essas construções sociais que a gente vem debatendo hoje. Maravilhoso. Que incrível. E viva, né? Viva as novas configurações familiares, que eu acho que é sobre isso que a gente está falando também aqui, né, Antônio? Obrigada, viu? Que papo gostoso. Foi muito bacana receber você aqui no Sinapse. É sim. Um beijo e uma ótima noite para você. Volte mais. Muito obrigado, queridos. É um prazer. Me chamem sempre quando precisar. Um beijo, Antônio. Obrigado, querido. É isso. Poderíamos ficar aqui, né? Muito mais tempo. Porque o capitalismo, quando toca nesse tema, a cadeira fica quente. Exato. Deixa eu lembrar que a próxima aula online e aberta já tem hora para acontecer e também dia. Vai ser no domingo, dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, com o Eduardo Moreira e também o Eduardo Marinho, que vai compartilhar a sua vivência nas ruas, tá bom? Lembrando da programação da ICL, que começa às 7 da manhã com o Leandro Demore, e logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, até às 10h30 da manhã. E às 7h30 da noite, Cá estamos. ó, nós aqui outra vez. Um beijo, espero que você tenha gostado do papo e a gente se encontra aqui no Sinapse. Fiquem bem. Tchau, tchau. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.